Olá, semioticistas. Nós aqui estamos tratando da relação entre o destinador e o sujeito, e hoje nós trataremos de introduzir uma análise mais prática dessa relação. Na verdade, nós trataremos iniciaremos uma análise modal dos percursos do destinador. E nós o faremos a partir de um texto, né? O texto de Sefriwi, como havíamos comentado em vídeos anteriores, e a partir desse texto que nós realizaremos a leitura desse texto hoje, nesse vídeo, e nós, a partir desse texto, faremos a análise propriamente dita do percurso do destinador. Então, o texto, enfim, nós vamos tratar de examinar exatamente os percursos do destinador nesse texto de maneira simples e vamos ver os seus encadeamentos possíveis. O texto se intitula A Partida do Pai e diz o seguinte: apesar das precauções que tomou, colocando todo o seu dinheiro em um lenço, o pai o perdeu. Ele foi então trabalhar como ceifeiro nos arredores de Fez. Meu pai nos deixou no dia seguinte de manhãzinha. Ele partiu levando como bagagem apenas uma sacola de pastor feita de folhas de palmeira e uma foice nova. Minha mãe lhe fez algumas recomendações e permaneceu, após sua partida, abatida sobre a cama, o rosto escondido entre as mãos. Eu tive a sensação de que estávamos abandonados, de que nos tornaríamos órfãos. Para mim, ou na verdade, para minha mãe e para mim, meu pai representava a força, a aventura, a segurança, a paz. Nunca havia saído de casa ele. Mamãe, perguntei, é muito tempo um mês? Minha mãe olhou à direita, depois à esquerda, como se buscasse reconhecer o lugar onde se encontrava, e me fixou com os olhos espantados. Um mês dura um mês, meu filho, mas para nós, o mês que virá será uma eternidade. Sei esperar. Quanto a você, não sabe ainda, ou melhor, você o soube antigamente, mas teve de esquecer. Minha mãe parecia aturdida por essa reflexão. O que é que você está esperando? Perguntou a mãe. Estou esperando me tornar um homem. Já você não espera mais nada, porque você é gente grande. Quando eu for um homem, usarei belas túnicas brancas que serão lavadas todos os dias, e terei 40 gatos que me obedecerão sempre. Um sorriso iluminou o semblante de minha mãe. Sua mulher nunca aceitará cuidar de seu rebanho de gatos, disse a mãe. E eu disse, não me casarei. Você gosta de gatos, poderá cuidar deles. Ela caiu na gargalhada. Sua súbita alegria devolveu-me toda a confiança e eu continuei. Eu trabalharei e nós não teremos mais fome. Sossegue, filhinho, disse-me ela. Enquanto eu for viva, você nunca passará fome, nem que eu tenha que mendigar. Bom, esse é o texto do Sefriwi, a partir do qual nós realizaremos a análise do percurso modal do destinador. Então é necessário que façamos algumas considerações prévias em relação a esse texto, certo? Então, a pertinência da distinção entre actante e ator está aqui manifesta. Ou seja, o texto ele presentifica 3 atores, o pai, o filho e a mãe. Mas a narrativa organiza-se em torno de um único actante, de uma única função actancial, a do destinador. A posição e o papel vão ser ocupados sucessivamente por cada um dos 3 atores. Ou seja, como se faz com o bastão de uma corrida de revezamento,
Primeiro o pai, depois o filho, depois a mãe. E vão passar um ao outro a carga modal do destinador. Lembremos-nos da dupla definição do actante, no caso, o destinador. A definição interactancial, primeiramente, que se baseia na relação que o destinador mantém com o objeto que ele constitui como valor e na relação com o sujeito que ele despacha para que este se realize adquirindo o objeto valorizado. Segundo, a definição intraactancial, que se fundamenta na composição modal do actante. Então, essa dupla definição é, de certa forma, pertinente no contexto dessa narrativa. Ou seja, o pai e a mãe são figuras instituídas do destinador. Mas é a segunda definição, a intraactancial, e apenas ela que permite analisar essa narrativa de forma eficaz. Então, convém notar, por outro lado, que os modos de manifestação textual da rede modal constitutiva do destinador, como de qualquer outro actante, o poder, o saber, fazer dever, fazer querer, fazer crer, etc., esses modos de manifestação textual eles podem ser diversificados. As modalidades podem ser revestidas por um grande número de coberturas textuais, morfossintáxicas, lexicais, proposicionais, etc. E realizam-se assim por meio de verbos modais. Por exemplo, quando ele diz sei, né? E também realizam-se através de lexicalizações abstratas, quando ele diz a força, a segurança, a paz, também de encadeamentos de programas finalizados, quando ele diz estou esperando me tornar um homem, quando eu for um homem, além de também de construções factitivas, como quando ele diz eles me obedecerão, de objetos figurativos, enfim, quando ele diz as túnicas brancas opostas às sacolas do pastor e a foice nova do pai. Então, assim, a modalidade constitui assim, uma isotopia subjacente e regente, que estrutura uma grande diversidade de efeitos de sentido de nível mais superficial e garante a sua homogeneização. Então, e por outro lado, os modos de existência definem na semiótica o estatuto variável das formas semânticas, seja as actantes, as modalidades, a temporalidade, e esses modos de existência definem, como falei na semiótica, o estatuto variável dessas formas semânticas no interior do discurso. E distinguem-se, então, assim, 3 modos de existência. Primeiro, virtualizado, por exemplo, o sujeito do querer, né? Atualizado, que é o sujeito do poder, e o sujeito realizado, que é o sujeito do fazer. Então, os papéis e os percursos actanciais flutuam em razão dessa modulação. Então, podem, pois, no discurso ver seu estatuto modificar-se em função desse critério geral. Assim, a transmissão da função actancial entre os 3 atores, no texto de Se Fruir, assenta sobre a variação de seus modos de existência. Ou seja, o pai, o destinador real, no início da narrativa, encontra-se em seguida virtualizado. O filho, que é o destinador virtual, ele atualiza-se antes de se virtualizar de novo. E a mãe, que é o não destinador, nas sequências iniciais, vem ocupar no final essa posição actancial de destinador, sendo a única a realizá-la. E é, portanto, a própria estruturação modal, modulada pelos 3 modos de existência semiótica, que justifica a segmentação do texto em 3 percursos distintos do destinador. Primeiro, o desaparecimento do destinador real, que é o pai. Segundo, a formação do destinador virtual, que é o filho.
e a realização do destinador atual, que é a mãe.